A gente conheceu o Álvaro no Diário, né? Foi no Diário. Que era o seguinte, eles estavam fazendo esse espetáculo, chamava O Diário, e ele era para um festival na França, numa cidade chamada Charleville-Mézières. E engraçado assim, porque o Álvaro não conhecia muito bem o trabalho, assim, da gente. E meio na pressa, assim, na loucura de fazer essa montagem para a França, ele falou, não, vamos embora, vamos experimentar. E ele foi super aberto, assim. Era uma linguagem bem diferente, assim. Eu acho que a experiência do Álvaro com alguma coisa que tinha mais... que era mais aproximada, assim, com uma música menos tradicional, tinha sido do Cobra Norato, né? Então, assim, era uma experiência relativamente nova para ele, assim. E muito nova para Teresa também, para as outras pessoas trabalhava com do grupo. improvisação, né? E a gente era muito barulhento, assim, eram improvisações, a gente usava, a instrumentação era guitarra, bateria, flauta e umas coisas eletrônicas, assim, então era muito forte, a gente era vigoroso ainda na época. E a criação desse espetáculo, na verdade, abriu um tanto de possibilidades bem legais, assim. Não tanto do ponto de vista como é que fala, disso gerar outros trabalhos, mas foi uma experiência forte, assim, da gente ter que organizar um trabalho em diálogo com outra pessoa. Todos os trabalhos anteriores eram mais autorais, eram entre a gente, assim. Então, pela primeira vez a gente teve que dialogar com um grupo com uma outra referência musical muito distante, muito diferente da nossa. E foi uma experiência tão bacana da viagem que a gente fez, que a gente foi para o festival, apresentou em 3 cidades da França e depois ficamos passeando. Que dali a gente criou uma relação muito forte com o Ulisses e o Marcos. Depois que o Álvaro faleceu, a gente fez várias peças fez o Pinóquio, vários mini teatro ecológico com Ulisses e a parceria firmou. Garoto sapeca, você nem acabou de ser feito e já falta o respeito com seu pai? Mal, garoto, muito mal. Eu devia ter pensado nisso antes. Agora é tarde. Pinóquio, volte aqui. Pega ele. Segura ele. Cada espetáculo caminhou de um jeito muito diferente, assim, né? Mas sempre, acho que isso vem do Álvaro, e o Marcos continua com essa coisa muito forte, assim, mas o texto era primordial, assim, né? Então, por exemplo, quando foi fazer o Pinóquio, ou quando vai fazer o 20.000 Léguas, ou quando vai fazer o Eu acho que manteve essa estrutura. Então manteve essa coisa. Porque o texto que guia, o texto funciona que guia. como uma partitura, meio assim, porque a gente segue, a peça do teatro segue o que está no texto. E as cenas estão todas ali no texto. Então, a gente tem que ir junto com esse texto mesmo. Então tinha mais a ver assim, com essa coisa o texto e como ler esse texto, assim, né? Então a gente entra numa fase um pouquinho posterior, assim, depois de já escolhido o texto e de já estabelecido um pouquinho uma certa atmosfera, assim, que eles querem, por exemplo, uma atmosfera mais de uma tensão e absurdo do Collodi, ou uma coisa mais, como é que fala, de pequenos esquetes e mais rápida e mais leve do 20.000 Léguas. Entra com texto gravado, né? Entra com texto gravado. Os bonecos falam muito. A gente fica até assim, pô, faz um silêncio. Faz um silêncio esses bonecos, pelo amor de Deus. Tem sempre essa tensão, assim, o boneco sem texto não se sustenta. A gente fala, é claro que se sustenta. Aí fica essa briga, assim. A gente tenta achar esse equilíbrio. No caso do Pinóquio, que talvez tenha sido o espetáculo que a gente teve uma colaboração mais profunda, assim, de mais tempo de feitura, mais liberdade, assim, da criação estrutural, era 5.1, não sei o quê, então tinha uma estrutura mais complexa. A música determina muito do caráter do boneco.
Eu não lembro mais os nomes porque minha cabeça não funciona mais, assim, mas eu lembro do monstrão gigante, assim, que a música era E a gente muito conseguiu próximo, assim. separar a voz do boneco no Pinóquio, né, que ficava numa caixa assim, e o ambiente sonoro em volta, o que ajudou a convivência das duas coisas e dava um clima muito forte mesmo para as cenas. E como o texto já estava gravado, isso é muito legal, assim, uma coisa que era impossível no teatro tradicional, mas que no teatro de bonecos, como o texto está gravado, é muito legal, assim, que a gente podia compor no meio da frase, sabe? Então o boneco fala uma palavra, a gente faz uma intervenção sonora entre uma frase e outra, então vai criando uma fusão de texto com música que depois de um tempo, assim, fica inseparável, assim, muito legal essa experiência do Pinóquio. Eu acho que o Pinóquio já foi uma ruptura grande do que era o Giramundo antes do Álvaro e depois do Álvaro. Foi o primeiro espetáculo depois do Álvaro, né? E ele já trouxe muitos elementos diferentes na estruturação, na maneira de conceber. Então eu acho que o Pinóquio já foi uma ruptura, tanto que o Pinóquio tem coisas de vídeo misturado com coisa de coreografia, misturado com vários tipos de manipulação de boneco, já foi assim um turbilhão, assim, e tem uma cara muito peculiar e né, o meu modo de ver já teve uma grande mudança. E o Marcos conta muito, assim, que eu acho que isso é legal, assim, porque a gente já colaborou com o Giramundo muito exclusivamente do ponto de vista técnico, assim, um pouco da experiência do cinema e coisa e tal, e de aí chegar assim e falar, olha, tipo 20 mil léguas, assim, não tem... A participação nossa autoral no 20 mil léguas é mínima, assim, de uma coisinha ou outra, assim, mas conta muito com o Marcos fica tranquilo de saber, assim, pôs na mão dos meninos, assim, para mixar e essa montagem final, a gente tem certeza que a gente vai ter um produto razoável, pelo menos, assim, lá sendo exibido, sabe? Então isso é legal pra gente, assim, o trabalho técnico nos agrada também, sabe?